Olá pessoal, professor Ricardo falando, espero que vocês estejam animados e com todo o pique para voltar para nossas atividades com relação a esse período de aula agora no formato remoto, no formato IAD. A Unifev te mostrará caminhos interessantes desse tipo de formato novo e nós queremos que você se envolva com essa qualidade que nós estamos propondo para você. Então nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de diagnóstico por imagem e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a hérnia de disco e como é que a tomografia ela consegue ser útil na avaliação da hérnia de disco. Eu deixei alguns vídeos postados para vocês e esse nosso vídeo é pontual, é para nós entendermos como é que se dá o scout e a interpretação das imagens. A hérnia de disco nada mais é do que a saída desse núcleo pulposo do disco intervertebral posteriormente e comprimindo aqui a raiz nervosa. Ela vai comprimir a raiz nervosa e causando um processo inflamatório e dor irradiada porque ele atinge o nervo ciático, por exemplo, se a hérnia for na região lombar. Lembra que o disco intervertebral ele tem duas estruturas, os anéis fibrosos e o núcleo pulposo. E o núcleo é exatamente isso que acaba extravasando pelo envelhecimento do disco intervertebral. Aqui a gente consegue ver exatamente o momento que a hérnia acaba sendo extravasada e comprimindo uma das raízes nervosas, né? Então sobrecargas, por exemplo, como pegar um peso inadequadamente, faz com que esse disco vá envelhecendo e esse núcleo ele vai migrando para essa região posterior e causando o aspecto da hérnia, né? Olha como pegar errado um móvel pode comprometer muito a coluna vertebral e causando exatamente esse envelhecimento e fazendo com que a hérnia seja posteriorizada, né? Olha a forma correta com o alinhamento da coluna e olha a forma errada fazendo uma sobrecarga da região lombar. Aqui uma imagem interessante mostrando exatamente, olha, o disco intervertebral, o núcleo aqui já migrado. Isso é uma hérnia extrusa e causa realmente uma migração e isso causa dor porque faz a compressão de uma raiz nervosa. Veja essa figura normal do disco intervertebral associado ao corpo da vértebra. Veja que os anéis que compõem o disco intervertebral estão íntegros e o núcleo pulposo está íntegro. Veja que aqui nós temos o canal medular e as raízes nervosas que vão dar origem para os nervos. Caso haja uma compressão, porque o núcleo estava aqui, ele acaba saindo para fora por um processo de envelhecimento precoce e ele vai sair de forma posteromedial, comprimindo aqui o saco dural e a medula espinhal, ou saindo pela lateral, comprimindo aqui a raiz nervosa. Isso é chamado então de hérnia foraminal ou hérnia posterolateral. Ambas causam muita dor e a dor é aquela dor irradiada para os membros inferiores e também a dor irradiada em faixa na região lombar. 35% são assintomáticos, por incrível que pareça, mas os outros 65% apresentam dor lombar, ou nós chamamos de lombalgia, e aquelas dores irradiadas, porque além de pegar a região lombar, acaba irradiando para o membro inferior, chamado de lombociatalgia, ou seja, dor lombar e mais a dor irradiada, e isso então está relacionado com a clínica do paciente. E aqui é a imagem do scout, do escanograma, que é aquela primeira imagem que vocês já sabem de uma avaliação tomográfica. Então o scout ele vai estar desde T12 até S1. Isso faz com que haja uma visão panorâmica de toda a coluna lombar. E aí o biomédico, dentro do protocolo, vai exatamente direcionar na região do disco intervertebral. Então, olha, a orientação da topografia lateral, os cortes eles vão ser axiais, o início e o final é no corpo da vértebra de forma superior
e depois no seu segmento inferior. Mas lembrando que o Scout ele tem uma visão muito clara de T12 até S1. E depois o direcionamento dos cortes para essas regiões dos discos intervertebrais. Os discos mais comuns de ser lesionados são entre S1 e L5, L5 e L4, L4 e L3 e L3 e L2. Mas se você quiser uma porcentagem muito grande, é sempre nessa região entre S1 e L5, L5 e L4. E os planos de cortes são sempre 3 para 5, ou nessa região mais estreitada, 1 milímetro para 1 milímetro, ou seja, 1 milímetro de corte e 1 milímetro do distanciamento entre um corte e outro corte. Veja como é observado quando um plano de corte ele está sequenciado tanto para os discos intervertebrais quanto para os corpos das vértebras. Mas o que é mais comum é o direcionamento para os discos intervertebrais. Vamos tentar olhar então o que é observado na tomo. Veja aqui uma vértebra padrão lombar normal e uma vértebra em tomografia. Então olha só, o corpo da vértebra, os processos transversos, o processo espinhoso e aqui a medula espinhal, mais propriamente o saco dural. Veja que aqui é o foramen intervertebral, ele está livre, o foramen intervertebral está livre, o corpo da vértebra ele está bem demonstrado aqui, sem nenhuma interferência anatômica. Então, se você conseguir fazer essa análise, olha, o corpo vertebral íntegro, o canal medular com a dura mater, né, aqui íntegra, veja como há o espaço intervertebral íntegro, e nós então conseguimos interpretar o posicionamento dessa vértebra sem que haja nenhum extravasamento do núcleo pulposo. Agora observe aqui, veja a normalidade e veja essa normalidade. Olha só, o corpo da vértebra, veja aqui o canal medular, veja a raiz nervosa aqui livre, esse forame intervertebral, mas olha só o forame intervertebral aqui já com uma obstrução, ou seja, o núcleo pulposo saiu daqui e veio extravasar para essa região foraminal. Então isso é chamado de hérnia extrusa. É uma extrusão do disco posterior lateralizada à direita, entre L4 e L5. Se tivesse saindo daqui para cá, seria póstero-medial, mas ela saiu daqui para cá, póstero-lateral, chamado então de foraminal. Olha a outra imagem aqui. Sempre tente olhar pela normalidade. Veja lá o corpo da vértebra, os processos transversos, a medula espinhal com a dura mater, mas observa, olha, esse aqui é o espaço intervertebral normal e veja esse espaço intervertebral com uma presença de hérnia de disco, ou seja, saiu do núcleo pulposo e veio para cá, fez um extravasamento, que é a extrusão, e ela vai fazer o pinçamento e comprimir uma raiz nervosa. Então, olha só, dentro de um laudo, extrusão discal posterior lateralizada, ou seja, foraminal, à esquerda entre L4 e L5. Sempre lembre que nós estaremos num processo de espelhamento. Vou voltar aqui, de espelhamento. Então, nós já sabemos que isso aqui é lado esquerdo e isso aqui é lado direito. Sempre vai estar marcadinho, ó, right e left, direito e esquerdo, num processo de espelhamento, como é a tomografia, não é? Aqui também a mesma coisa, olha, normalidade. E aqui nós estamos vendo, olha, na região do espaço intervertebral, tá tudo bem. Então, o espaço aqui, especificando o foramen intervertebral, não há nenhuma obstrução. Mas olha aqui, aqui a gente consegue perceber que o núcleo saiu daqui e veio para a região póstero-medial, comprimindo a medula e comprimindo o saco dural. Então isso nós denominamos como protusão, porque ela não está causando um processo de extravasamento. Protusão discal posterior lateralizada
entre L4 e L5. Aqui, bastante grave, você pode observar a seta 1 e o 2, mostrando, olha, o extravasamento, tanto para o lado direito, quanto para o lado esquerdo. Então, são duas hérnias foraminais, tanto direito quanto esquerdo, provocando dor irradiada para os dois lados, né? Aqui uma observação do plano sagital, vocês já aprenderam com relação a isso. Olha o que nós estamos vendo, além da observação da panorâmica da coluna, veja como há também essas espículas ósseas, que são denominadas de osteófitos, popularmente conhecido como bico de papagaio. Então não é só a hérnia de disco que a gente observa, mas dá para observar também anormalidades que estão relacionadas com esse envelhecimento precoce da coluna vertebral, não é? Então nós podemos entender a extrusão discal posterior, como a gente tinha visto lá, está bem localizado aqui. Redução dos espaços intervertebrais, porque o disco intervertebral está bastante envelhecido, então há redução. Se você comparar esse com relação a esses dois, você vê que há uma redução importante. Redução acentuada dos segmentos L4, L5, L5 e S1, ó. S1, L5, L5, L4. Se você comparar com relação a esse, você vai ver como está diminuído. E aqui a presença de uma protusão, e isso gera muita compressão da raiz nervosa, né? E a presença dos osteófitos marginais, que são denominados popularmente como bico de papagaio, tá bem? Aqui uma imagem interessante, que é o bico de papagaio, bem pronunciado, ok? Então vamos fixar para vocês. Importante entender que a tomografia, ela vai fazer os cortes axiais e depois as reconstruções sagitais. O importante é observar as extrusões ou as protusões. Protusão menos grave, extrusão mais grave. E associar redução dos espaços intervertebrais, porque ali há envelhecimento. E como há envelhecimento, eles ficam mais reduzidos. Isso causa muita sobrecarga na região lombar. Então, uma pincelada, né, para que você possa ver os vídeos e se fortalecer com o que foi declarado nos vídeos. Nós temos um quiz de 5 perguntas, nós esperamos que você responda, nós deixamos até as 22 horas para que você possa responder e para que você possa completar os seus estudos aí com relação a essa área da tomografia. Segunda-feira que vem a gente vai falar sobre tomografia e protocolos abdominais. Espero ter ajudado vocês, um grande abraço, um ótimo retorno, queridos, e até a próxima videoaula. Um abraço!